Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está acompanhando aí de onde você estiver, da sua casa, do seu carro, não sei. Mas que Deus te abençoe. Provavelmente da sua casa. Que Deus te abençoe. Muito bom estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco a respeito, ou continuar conversando sobre o livro do profeta Abacuque, que é um livro muito propício para a época que a gente está vivendo, porque é um livro de revolta. E vocês já devem, quem estava aqui quando Israel conversou, vocês devem ter visto um pouquinho sobre isso. E a gente vai, como já faz um mês, então a gente vai retomar um pouquinho o que o capítulo anterior para poder falar sobre o capítulo 2. Antes, porém, quando você abre em Abacuque 2, eu queria pedir a permissão do Gregory para fazer um merchan. E o merchan é o seguinte: na Rádio Transmundial, nós temos dois projetos, dois conteúdos que são não vou dizer que é para jovens propriamente, mas acaba atingindo muito, né? Mas um é realmente feito para jovens, que chama Na Contramão. Esse programa que já tem, na verdade, acho que uns 13 anos, né, que ele é produzido. Ele começou sendo produzido por mim, com outros dois irmãos em Cristo, que hoje são pastores, mas a gente era, né, faz 13 anos, né, eu não tinha 36, eu tinha 23. Então, foi muito legal produzir, e aí a gente a gente deu continuidade com outras pessoas. Hoje a gente está reprisando, inclusive, algumas séries muito legais, e a gente vai ter uma série nova, produzida por pessoas mais novas, né? Graças a Deus, amém, irmãos? E esse pessoal que hoje tem 21, 22, 23 anos, e conversando principalmente com alguns pastores que trabalham com jovens. Então, você é convidado para ouvir, já coloca no seu feed lá de podcast, Na Contramão, procura Na Contramão Rádio Transmundial, ou então vai no site transmundial.org.br, em programas, digita Na Contramão. E o outro conteúdo, que vocês já ouviram falar bastante, né, alguns recebem no WhatsApp de vocês, que chama-se Viajando por Terras Distantes, que é um risco muito grande que eu estou tomando, porque esse conteúdo começa falando sobre o universo nerd, né, universo geek. Ele começa falando de filme, de jogo, de séries, de livros, etc. e tal, principalmente de universos fantásticos, né? E a gente, inclusive, joga um jogo e dramatiza, mas é na Bíblia, né, no cenário da Bíblia. E a gente... é RPG que a gente joga, pronto. A gente joga e dramatiza. E a gente faz isso daí para poder fazer a ponte entre este universo e a Bíblia. Então, a ideia é que alguém que esteja procurando, por exemplo, nessa semana sobre o universo cinematográfico Marvel, vai ouvir a gente falando sobre o MCU, e aí, de repente, em algum momento, a gente vai fazer a ponte com a palavra de Deus, né? Simplesmente porque a gente é crente, a gente acredita, então vai fazer mesmo. A ideia é que seja natural, tá bom? Então, é isso aí. Obrigado pelo merchan, né? Já foi feito aqui. O Lucas também fica feliz, que é da equipe de comunicação da Rádio Transmundial. Vou sempre te citar, Lucas, quando estiver aqui na igreja. Não, estou brincando. Não vou citar, não. Já chega, né? Já foi 2 vezes. Uma no culto da noite, agora no IMI Concorda. Beleza. Então, só falta EBD. Aí na EBD eu cito mais uma vez, só para finalizar a tríplice coroa. O Abacuque fala sobre uma época de crise, né? Uma época de frustração, uma época em que o profeta está vendo tudo errado, está vendo os profetas fazendo coisas erradas, está vendo os líderes do povo fazendo as coisas erradas, está vendo o povo de Israel fazendo as coisas erradas e não seguindo a palavra de Deus, não seguindo aquilo que Deus tinha ordenado o povo de Israel a seguir. Ele começa gritando: violência! Parece que ele está vivendo em São Paulo no século XXI. Violência! Talvez a gente gritasse agora: pandemia! Né?
Vacina! E aí ele está dando esses gritos para Deus, pedindo para Deus, Deus resolve essa situação. E você deve se identificar muito com Abacuque, porque provavelmente é a oração que você faz quando você está de noite na sua cama, após assistir notícias, ou ouvir notícias, ou ler notícias, né? Provavelmente você vai ter algum momento de revolta. Isso independe, inclusive, do seu espectro político, mas você vai ter algum momento de revolta em que você vai clamar ao Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, intervém. Você vai pedir, eu acho, eu tenho quase certeza que você, se não faz isso frequentemente, já deve ter feito em algum momento desse tempo que a gente está passando, desse último ano que a gente está passando, eu tenho quase certeza. Só não vou cravar, porque a gente sempre pode se surpreender. Mas eu tenho quase certeza, porque assim, é revoltante o que a gente vê ao nosso redor. E a gente se revolta. Por isso que a gente pode se identificar com Abacuque e pode perguntar com Abacuque, até quando? Até quando que a gente vai continuar nessa situação que a gente está? Em que a gente vê pessoas morrendo, em que a gente vê pessoas egoístas, em que a gente vê pessoas irresponsáveis, em que a gente vê só tragédia. E parece não haver esperança. É um momento de crise, e mais do que crise, é um momento também de frustração. Por isso que eu acho muito apropriado a gente estudar esse profeta, porque parece que a situação que ele viveu é muito similar à situação que a gente vive hoje. Uma situação em que você só vê, quando você olha as pessoas, todo mundo está fazendo e pensando a coisa errada. É o que parece. E aí, Abacuque se desenvolve num diálogo com Deus. Quase um debate, para falar a verdade. E esse debate tem 2 rodadas e uma conclusão. Na primeira rodada, Abacuque pergunta para Deus, o senhor não vai agir diante do mal? Capítulo 1, de 1 a 4. O senhor não vai agir, fazer nada? O senhor está vendo aí as pessoas fazendo tudo errado. O senhor não vai fazer nada? E a resposta de Deus, julgarei Judá por meio da Babilônia. Então, aqui pode-se ler por meio do seu maior pesadelo. Pensa assim, entendeu? Qual que é o seu maior pesadelo? Hitler ressuscitar? Pois Deus está falando assim, eu vou julgar a igreja, de repente você está revoltado com a igreja, vou julgar o Brasil, você está revoltado com o Brasil, vou julgar o estado de São Paulo, você está revoltado, sei lá o quê, com a sua empresa, sua família. Vou julgar por meio da ressurreição de Hitler. Já pensou? É mais ou menos isso. Porque Hitler é o personagem mais repulsivo que a gente pode pensar hoje e que é uma unanimidade na repulsa. Né? Não posso citar nenhum brasileiro aqui, senão vou tomar pedra de alguém. Mas, então cita um alemão, que já morreu, que todo mundo concorda que era mau. E aí, o Hitler, vou ressuscitar ele para julgar o Brasil do século XXI. Já pensou? Aí qual que é a resposta natural? Senhor, pelo amor do Senhor, não! 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 Que é a segunda parte da rodada, né? O senhor vai tolerar Hitler, o senhor vai tolerar os perversos, o senhor vai tolerar os piores. Eu sou cringe, então eu não sei mais as expressões, né? Porque eu ia usar os carne de pescoço, mas isso deve estar muito velho, né? O senhor deve tolerar os vacilões, mas isso deve estar muito cringe, né, velho? Então é o seguinte, eu sou cringe mesmo. Então, o senhor vai tolerar esses caras aí? Você vai tolerar? Como é isso? E aí vem a segunda rodada do debate, que é o que a gente vai ver agora. A partir do versículo 2. Então, tem essa parte aí que Abacuque fala, né? O senhor vai tolerar os perversos. E aí
ele começa, né? Vou ficar aqui no meu posto de vigia. Vou aguardar para ver a resposta que eu vou ter. E aí, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Fala conosco através da minha vida, Pai. E que possamos aprender mais do Senhor e possamos praticar aquilo que o Senhor coloca aqui para a gente hoje. Em nome de Jesus, amém. Quanto tempo que eu tenho? Uns meia hora? Beleza. A partir de agora? Não, já está contando, né? Quando Deus responde para Abacuque, Deus fala assim, ó, seguinte, você vai ter que botar isso, meu amigo. Outdoor também é muito cringe, nem tem mais em São Paulo. Você vai ter que impulsionar no Facebook. Você vai ter, não, Facebook é cringe. Você vai ter que impulsionar no Instagram. Você vai ter que colocar no TikTok, no Kawaii. Você vai ter que colocar em todos esses lugares, né? Até no Twitter, que é pré-histórico. Você vai ter que colocar em todos esses lugares, né? Faz podcast disso, bota no YouTube. Coloca, porque essa visão, meu amigo, ela não vai falhar. Isso que eu vou te falar, fala sobre o fim e não falhará. A gente já tem algo aqui importante quando Deus está respondendo para Abacuque, que às vezes a gente tem a tendência de aquilo que receber de Deus ficar só para a gente. Quando aquilo que a gente recebe de Deus é para ser compartilhado. Tem uma frase muito legal que eu acho que é do Paulo Freire. A frase é muito boa, né? E ela diz que a educação não é algo que se perde ao ser dividido. Pelo contrário, ele se multiplica ao ser compartilhado. A frase é mais ou menos essa e tem toda a razão. E o reino é justamente assim. O reino, ele se multiplica quando ele é compartilhado. Por isso que Jesus fala que o reino começa como um grão de mostarda pequenininho, mas de repente, quando você menos espera, vira uma árvore gigantesca. Porque quando a gente recebe algo de Deus, isso precisa ser multiplicado, isso precisa ser espalhado, isso vai naturalmente por alguém ser colocado, porque a mensagem de Deus é uma mensagem de esperança. E Deus está começando a falar aqui para Abacuque, calma, meu querido. Calma, que o que eu vou falar para você aqui é tão legal, mas tão legal, mas tão legal, que você vai precisar compartilhar com todo mundo. Você vai precisar escrever em tábua, bem grande, para que qualquer pessoa, até quem passa correndo, leia isso aqui. Até quem está com pressa, lê. Tem que estar bem claro, bem visível. Tem que espalhar essa notícia aqui, porque ela fala de um tempo determinado e ela vai se cumprir. Então, essa profecia que Abacuque recebe, isso que a gente vai ver hoje, isso que a gente vai ver hoje é eterno. Isso que a gente vai ver hoje traz esperança, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho renova no nosso coração a esperança. O Evangelho traz para a gente vida. O Evangelho, no meio da crise, faz a gente ter renovo. Sabe, aquele tronco de árvore morto, que de repente você vê um brotinho nascer de lá de dentro, né? Aquela paisagem desolada, de repente começa a brotar vida dali. Ou aquele momento, né? Puxa, parece que está tudo perdido e de repente aparece uma luz. É isso que o Evangelho é. É isso que a mensagem do Senhor é. A mensagem do Senhor é esperança. É luz no fim do túnel que não é um trem. É uma luz no fim do túnel que é a luz do sol, que vai brilhar para a gente quando a gente chegar lá na frente. E aí, Deus fala
ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. A gente acha, às vezes, que Deus se atrasa, que demorou muito. Mas Deus não se atrasa. Deus tem o tempo certo para que as coisas aconteçam. Ele tem o tempo certo para cumprir os desígnios dele, os planos dele e os propósitos dele. E às vezes a gente é muito ansioso com as crises que a gente passa. A gente deixa até de aproveitar os momentos de crise e os momentos difíceis para poder crescer. Deus tem o momento certo para a gente passar por alguns momentos de crise. Quando eu estava na faculdade, eu queria muito fazer estágio na minha área. Fiz faculdade de rádio e TV. Eu era doido para fazer estágio na minha área. Queria trabalhar numa produtora, numa emissora de televisão, numa emissora de rádio, alguma coisa assim. E eu não consegui. Talvez não tenha me esforçado o suficiente, mas eu mandei currículos, eu tentei contatos e não consegui. Fui trabalhar numa empresa de pesquisa de mercado por telefone. Detestava. Como eu não gostava. Como eu detestava, odiava mesmo. Ainda mais falava sobre carro, e carro bom, carro bonito. Aí eu vi, na época eu gostava do Fiat Brava. Não, do Brava não. Eu gostava do... Qual que era? Era o hatch do Brava. Agora eu não vou lembrar. Não, mas acho que era Brava mesmo. Não, era o Brava, porque o Maré era o sedã. Então, eu gostava do Fiat Brava, achava um carro bonito, hoje é velho, feio, mas eu achava um carro lindo, moderno, redondinho, parecia um carro do futuro. Amava aquilo ali. E aí, não, o carro é bom. E aí, o que acontecia? Eu via aquilo e invejava, eu tô andando de busão, tenho que pegar um bom trecho a pé, detestava aquilo, detestava. Não via a hora de sair. E aí eu tentava, outras não saía daquilo ali. Cheguei uma época a fazer uma iniciação científica, depois tive que voltar. Tava triste. Mas aí chegou uma época que eu falei assim, quer saber? Eu vou aproveitar isso aqui. Eu vou dar tudo que eu tenho no emprego que eu estou hoje. Eu vou fazer como se eu fosse trabalhar aqui para sempre. E como se eu quisesse crescer, porque, na verdade, eu recebi realmente um conselho de uma pessoa que falou, olha, é o seu nome que está em jogo, então você está aqui, você faz o seu melhor. E eu fiz. Não demorou muito tempo eu saí de lá. E fui trabalhar, primeiro estagiar na faculdade e depois estagiar na Rádio Transmundial, onde eu estou até hoje. Então, às vezes, a gente deixa de aproveitar momentos de crise, e foi um momento difícil. Né? Não tinha grana para nada. Todo o meu salário ia para pagar a faculdade. Foi um momento bem difícil. Mas foi bom, aprendi muito. Hoje eu vejo que foi bom, que foi importante, que foi necessário. Cresci. Então, os momentos de crise que a gente vive precisam ser bem aproveitados. A gente precisa entender que é um tempo de Deus. Até mesmo para o sofrimento. Essa pandemia é o tempo de Deus para a gente. Ela é o tempo de Deus para a gente. Esse momento que a gente está passando é o tempo de Deus. E a gente precisa aproveitar esse tempo para buscar em Deus a vontade dele. É o tempo de Deus, o governo que a gente tem. Os governos que a gente teve e os governos que virão. São o tempo de Deus. Deus está no controle. Por isso que crente não deve brigar por visão política. Você pode até discutir e debater sobre visão política. Agora, brigar, deixar de falar com seu irmão em Cristo por causa de visão política não faz sentido. Visão política partidária, eu falo, né? Você precisa... Você crê em Jesus como único verdadeiro Salvador? Eu também. Então, amém. A partir daqui a gente conversa, não briga. É isso. Então, os momentos que nós temos, eles são de Deus e existe um propósito. Às vezes a gente não vai saber nunca qual é o propósito. Você já pensou que Josué nunca soube por que ele perdeu tudo? A gente lê Josué e fala, no final ele recebeu em dobro, mas ele nunca soube por quê. E ele perguntou. Jó, eu falei Josué. Foi Jó. Ato falho, foi mal, Jó. Né? Rebobina a fita. Ó, que coisa gringe. Jó nunca soube por que ele sofreu. Por que ele perdeu tudo.
E então, às vezes, você vai sofrer e não vai saber por quê. Aproveita para crescer. E aí vem o versículo 4, que é um dos versículos mais famosos da Bíblia. E um dos trechos mais famosos do Antigo Testamento e que muitos sabem de cor. Escreva: o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou o justo viverá pela fé. E aí você para e fala, mas como assim? Peraí, estava esperando, visão do fim. Vai ser maravilhoso isso que vai vir. Vai dar esperança. Legal. O ímpio, ele está cheio de vaidade. Ele só pensa nele mesmo. E vaidade significa coisa vã, coisa inútil. O ímpio corre atrás só daquilo que é inútil. Esse que é o lance. Então, quem é mau, quem é perverso, sabe de quem é o maior problema do perverso? Dele mesmo. Porque ele só corre atrás de coisas inúteis. Ele vive uma vida inútil. Mas o justo não. O justo vive pela fé, pela sua fidelidade. E a gente tem duas coisas aqui. Às vezes a gente acha que fé é pensamento positivo. A gente acha que fé é... boleto, não posso pensar em boleto. Então tem que pensar em dinheiro, boleto de lado. Dinheiro. Promoção, materializa! Pois é, por aí. Isso é pensamento positivo, que é diferente de fé. Isso não é fé. E outras pessoas falam, fidelidade é o quê? É fazer coisas. Fidelidade é cumprir regras. Fidelidade é estar todo dia no horário, fazendo determinada coisa. Quando a gente está falando de crente, tem que vir de quarta, domingo de manhã, domingo à noite, culto de jovens, EBD, não sei o quê, né? Fazer tudo direitinho, eu sou fiel. E esses dois polos estão equivocados. Fé é você acreditar e fazer porque você acredita. Sabe quando, acho que a melhor ilustração que eu vi foi essa. Quando tem um lance de futebol, e aí o cara o Davi Luiz fez isso, né? Ele tirou a bola em cima da linha do gol. E ninguém achava que ia ser possível ele fazer aquilo. O que ele fez? Ele acreditou na jogada. Então ele foi. De tal forma, era a última chance e a única chance que ele tinha para tirar a bola da linha do gol. Ele foi lá, botou toda a força dele e pá. O Fernando, esses dias, fazendo fonoaudióloga, ele virou para fono, ele se esforçou tal, e ela falou, puxa, você está melhorando? Ele falou, é porque eu estou colocando toda a minha energia para falar certo. E fé não é energia, foi o jeito que a criança de 6 anos falou. Mas a fé tem a ver com você botar tudo de si. Com você colocar tudo naquilo ali. Então, você acredita em Deus? Tiago fala, amém. Pratica o que ele diz para você fazer. Você crê em Deus? Perfeito. Então faz. Então cumpra. Então viva da maneira como Deus quer que você viva. Isso é fidelidade. Fidelidade não é só cumprir regras. Fidelidade não é pensamento positivo. Fidelidade é fazer a vontade de Deus porque você acredita na vontade de Deus. É viver intensamente a vontade de Deus na sua vida. É colocar todas as suas forças em Deus. Isso é fé. Isso é fidelidade. E o justo vive por isso. O justo vive intensamente fazendo a vontade de Deus. Você quer ser justo? Então viva intensamente fazendo a vontade de Deus. Isso é fé. E tudo isso que eu falei tem a ver com a raiz da palavra fé
no hebraico. Então, a gente precisa ter isso mais em mente. Quando a gente vai cumprir a vontade de Deus, quando a gente quer viver de acordo com a vontade de Deus, é a gente viver intensamente aquilo ali. É a gente colocar a nossa mente, o nosso coração naquilo que a gente acredita, que é no Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele vai colocar, olha, o ímpio, ele está vivendo uma vida vã. Então você nem se preocupa com os babilônios. Porque é isso, no fim, que Deus está falando para Abacuque. Abacuque, eu estou falando para você que eu vou julgar o povo de Israel, que é mau. E foi isso que você pediu, né, para intervir. Vou julgar o povo de Israel e vou julgar com o pior povo possível. Agora, esse pior povo possível, você fica tranquilo. Que não é porque eu estou usando eles que eles são legais. Não. O perverso vai sofrer a consequência da sua perversidade. E você que é justo vai viver pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória. O ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. E todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria. E dirão, então, o perverso, aquele que busca só riquezas, aquele que entende que os fins justificam os meios, esse daí não tenha dúvidas, o jogo vai virar. Esse cara não vai se dar bem. Fique em paz, que eu estou vendo toda a perversidade do mundo. Deus está falando para Abacuque. Estou vendo a dos israelitas e vou julgar eles. Estou vendo a dos babilônios e vou julgar eles também. Estou vendo de povos que virão e vou julgar todo mundo. E aí começa uma série de ais desses povos que zombarão dos perversos. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Então, você está fazendo de tudo para enriquecer, passando como um trator por cima de todo mundo, fica tranquilo que vai vir um trator maior para cima de você. Quem quer viver da maneira como Deus se agrada, precisa viver pela fé no Evangelho, ainda que isso seja difícil. E viver pela fé é entender que, olha, parece que, vou usar um exemplo bem simples aqui, colar aqui para passar na prova é mais fácil e mais rápido, mas não vai funcionar. Parece que dar um jeitinho aqui é mais fácil e mais rápido. E todo mundo faz. Não tenha dúvidas que vai vir julgamento sobre todo mundo. Viva você pela sua fidelidade. Faça você aquilo que é certo e Deus vai te recompensar. A minha esposa tem um testemunho muito interessante nisso, porque ela tinha muito medo de tirar a carteira de motorista e ela foi muito tentada pela autoescola dela, que eu não vou citar qual é, para dar um incentivo, né, para ela tirar a carteira de motorista. Ela falou, não vou fazer isso. Se tiver que reprovar, eu reprovo. E aí ela foi fazer o exame. Ela se sentia completamente incapaz para fazer o exame. Fez aula a mais, né, para fazer o exame. E ela passou no exame. E entende assim de maneira clara que ela recebeu a recompensa de Deus por ter sido fiel. E não teve jeitinho nenhum. Ela passou mesmo, na raça. Então, agora,
quem age de maneira errada, eu já vi muita gente tentar os atalhos. E essas pessoas sempre colhem as consequências. Então não escolha o caminho que parece ser fácil. Escolha o caminho certo. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Parece que aquele que constrói coisas na base da injustiça, aquilo que ele construiu vai se voltar contra ele. Aquilo que ele fez vai julgá-lo e vai condená-lo. E vai pedir justiça contra aquele que praticou injustiça. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. E olha que legal isso que é dito aqui. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Porque eram muito comuns incêndios. Se sempre foram comuns incêndios em cidades. Hoje, que está um pouco menos comum, mas sempre foi muito comum cidade pegar fogo. Ainda mais em ataque de exércitos. Então, o profeta fala, você edifica a cidade com sangue, você faz cidade na base da conquista, do domínio, da guerra, do sofrimento dos outros. Pois olha, parece até que Deus está fazendo, deixando você fazer sua obra só para o fogo ter o que consumir. Aquilo que o homem constrói de maneira injusta vai ser destruído, vai ser aniquilado. E a gente vê aí diversos povos que no passado foram gloriosos e hoje suas cidades estão em ruínas. Isso é só um exemplo para mostrar como construir as coisas de maneira injusta não vai prosperar, não vai alcançar um caminho de prosperidade. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Vale a pena viver para Deus. Vale a pena ser fiel e justo. Vale a pena viver pela fé, viver confiando em Deus, viver colocando toda a sua alma, todo o seu coração, toda a sua mente no Senhor. Então, nessa noite, há aqui um incentivo para que você viva pela fé, para que você viva pela esperança de Jesus, para que você viva colocando sua esperança em Deus, não se desesperando com notícias ruins que estão ao redor. Essas notícias nos entristecem e a gente não pode também esconder a realidade. A gente tem que sim colocar nosso desespero diante de Deus, mas colocar com esperança de que a gente está colocando no lugar certo e que Ele vai abençoar e ajudar a gente, e que vai valer a pena sempre viver de acordo com a vontade de Deus e fazer a vontade do Senhor. Por isso, a gente tem que viver confiando que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Isso aqui, um dia, vai estar todo dominado pelo Senhor. E se a gente pensar na época de Abacuque, em que o conhecimento do Senhor estava restrito à terra de Israel, hoje a gente pode se comunicar com pessoas de diversas nacionalidades, de diversas línguas, que conhecem o Senhor Jesus. Parece, pelo que a gente vê do mundo, que a coisa não está cheia, mas está enchendo. E vai chegar um momento em que ela vai estar completamente cheia e que Deus vai dominar tudo isso aqui. E eu quero estar com Ele. E eu quero estar do lado dele, participando dessa glória. Por isso vale a pena viver de acordo com a vontade de Deus, viver pela fé. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando com o seu furor, misturando com coisas erradas. Aqui tem a ideia de veneno, que dá algo para o seu próximo, mas na verdade o que está por trás daquilo é morte, é destruição, é traição. Até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez.
Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Aqui, Deus está falando diretamente com esses povos que dominavam pela guerra, pela morte, pela violência. Não vale a pena utilizar a violência, utilizar o mal para poder ganhar poder. Não vale a pena. E eu vou te dizer uma coisa: às vezes a gente olha essas pessoas que utilizam a violência, a morte para ganhar poder, e a gente acha que isso está distante da gente, e não está. Tenha um pouquinho de poder, e você tem um carguinho de liderança que seja na igreja, na família, um negocinho. Você vai ser tentado todo dia a oprimir outras pessoas para manter o seu poder. Por isso que ser líder é difícil. Ser líder é muito difícil, porque você é tentado o tempo todo a escorregar para o lado da carteirada. E às vezes você dá carteirada mesmo, porque a gente é perfeito, imperfeito, né? Humano, pecador, safado, sem vergonha. E aí a gente tem que se arrepender diante de Deus e pedir perdão para o liderado, muitas vezes também. Então não tenha dúvidas. Às vezes a gente acha que dominar pela violência é algo para, traficante, miliciano, os imperialistas. Não, não. Se você ganhar um carguinho de gerência, você vai ser tentado a, em determinado momento, em vez de argumentar, soltar quem manda aqui sou eu, cala a boca e vai fazer. Não tenha dúvidas que você vai ser tentado a fazer isso. Então, entenda que a partir de você tem que exercitar um outro tipo de liderança. Não estou falando para você ser frouxo, por favor. Né? Vai ter uma hora em que você vai ter que tomar uma decisão. Mas toma essa decisão baseada no amor, não na força. Toma essa decisão baseada na autoridade que você tem e que não precisa de força. Tem uma frase muito legal, ó a nerdice surgindo aqui, que é do Isaac Asimov, escritor de ficção científica, fez a trilogia da Fundação. E no primeiro livro da Fundação tem uma frase de um cara que, e a frase é a seguinte, a frase é muito boa também. Ela fala: a violência é o último refúgio dos incompetentes. Pode anotar. Isaac Asimov. A violência é o último refúgio dos incompetentes. Essa frase é muito legal, porque é isso, né? Quem é incompetente vai apelar para a violência, vai apelar para a força e para a opressão. E aí, no versículo 18, vai falar sobre algo que a gente acha que ficou lá no segundo milênio antes de Cristo, né? De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. É claro que o profeta aqui está fazendo uma crítica à idolatria que era praticada, e Deus aqui está falando sobre a idolatria que era praticada pelos povos e até mesmo pelo povo de Israel. Mas o que é o ídolo? O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então a gente está cheio de ídolos por aí, cheio, lotado de ídolos, lotado. Jesus mesmo disse um ídolo que é muito comum, que é: não se pode servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, que vem com letra maiúscula, é mamon. Mas ali é o dinheiro, a riqueza. Ou você dá espaço para o seu coração a Deus, ou você dá espaço para o seu coração à riqueza. Em outras palavras, ou você, dominado por Deus, domina as riquezas, ou você vai ser dominado pelas riquezas. Então, e existem muitos outros ídolos que a gente podia citar, né? O prazer pode ser um ídolo, pessoas podem ser ídolos. Então, em quem é que pode fazer alguma coisa? Quem é que pode realmente nos ajudar?
para quem vale a pena colocar toda a nossa força e toda a nossa energia e toda a nossa confiança? Versículo 20, para a gente terminar. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Ou seja, Deus é o cara. Deus é aquele que tem a última palavra. Se você quer fazer alguma coisa útil, às vezes, fique em silêncio diante de Deus. Ouça-o, né? Entenda que Ele tem todo o poder, dele vem toda a vida e dele vem toda a esperança. Quem confia em ídolos, quem confia na própria força, quem confia nos seus meios. Tem a música da Oficina G3, né? Tentei fazer as coisas pelos meus próprios meios e só me dei mal, né? Pelos meus próprios meios é o nome da música. Muito legal. Rock bem pesadão, do jeito que o Fernando gosta, meu filho. Quem tenta fazer as coisas pelos seus próprios meios é como nadar contra a maré. Não vai conseguir, não vai dar certo. Você vai ver o verdadeiro resultado quando você vive pela fé, quando você vive para Deus, quando você coloca intensamente sua mente e seu coração para o Senhor. Por isso que no final, quando Abacuque ouve isso do Senhor, quando Abacuque ouve do Senhor, Abacuque fica tranquilo. Eu vou usar os babilônios para julgar os israelitas, mas os babilônios também estão na fila do julgamento. Fique em paz, Abacuque, viva pela sua fidelidade, viva pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não tem que se preocupar. Isso até ajuda a gente na nossa inteligência emocional. Às vezes a gente ouve o perverso falando com a gente e a gente se deixa abalar pelo perverso. Deixa o perverso para lá, ele é problema dele. O perverso não é problema seu. Viva pela fé. Viva pela sua fidelidade, viva pela fidelidade que você tem ao Senhor e pelo Senhor, e deixa o perverso para lá. Deus vai te recompensar. Eu lembro muito de Davi. Davi é muito legal nisso. Porque Davi recebeu a unção de Deus para ser rei. E Davi já estava ungido rei. Mas Davi foge de Saul. E em 2 oportunidades Davi pode matar Saul. E aí falam para ele: Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos, vai lá e acaba com essa história. E aí Davi fala: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E ele aguarda pacientemente o momento em que Deus ia cumprir a profecia que havia sido dada a ele. E Davi peca. E sabe o que é mais impressionante? É que eu não consigo lembrar de outro rei que se arrependeu do jeito que Davi se arrependeu depois de ter sido confrontado com o seu pecado. Até nisso, ele mostrou a sua fidelidade. Então, viva pela fé. Viva pela fidelidade a Deus. E não se preocupe com o perverso. O perverso vai ter o seu momento de ser julgado. É essa mensagem que Deus quer deixar para Abacuque. Por isso que no final, Abacuque rompe num hino de alegria, num hino de louvor e num hino de adoração, que vocês vão ver no próximo Palavra ao Vivo. Mas agora fique com essa mensagem, fique com isso no seu coração. Não se preocupa com o perverso. Ele vai ser julgado, ele vai ser condenado. E não inveje o perverso. Deixe ele para lá. Continue fiel a Deus. E se você sente que você é perverso, está na hora de mudar. Arrependa-se e viva pela fé. Coloca a sua fé em Deus, coloca a sua vida em Deus. Coloca as suas ações debaixo da autoridade e submeta-se completamente a Deus, e você será abençoado por Ele. E você viverá de acordo com a vontade dEle e terá a paz que excede todo o entendimento. Porque Deus vai guardar o coração e a mente em Cristo Jesus. Vamos orar para encerrar? Senhor, a gente te agradece pela palavra que vem do Senhor, de que vale a pena ser fiel. E de que a gente nem precisa se importar com o ímpio, com o perverso, com o mal. Ele é problema dele e ele vai ser cuidado pelo Senhor, Pai. Que fique conosco essa palavra, vamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Vamos nos manter fiéis ao Senhor. Vamos colocar a nossa vida no Senhor. Vamos colocar
toda a nossa esperança no Senhor, Pai. Que seja este o compromisso firmado por cada um que está aqui, Pai, por cada um que está acompanhando à distância, Deus. Que seja este o meu compromisso com o Senhor, manter-me sempre fiel ao Senhor, Pai, aguardando, porque sabemos que um dia o Senhor vai dar fim à maldade, um dia o Senhor vai dar fim ao mal. E nós cremos nisso, e nisso nós esperamos, e nessa esperança vivemos. Em nome de Jesus oramos. Amém.